com a finalidade de conceder o título de cidadão honorário do município de Passo Fundo ao senhor José Sirdion Poitevin Gomes, o JG. Convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial dos trabalhos desta noite. O presidente da Câmara Municipal. Boa noite, senhoras e senhores. Nós damos início a... Presidente Evandro Meirelles, para presidir os trabalhos desta solenidade. Nosso vice-prefeito municipal, João Pedro Nunes, representando o Executivo. Nesse momento, nós imediatamente convidamos os líderes de bancada para que conduzam até o plenário o senhor José Sirdion Poitevin Gomes, agraciado desta noite com o título de cidadão honorário de Passo Fundo. E para compor a mesa dos trabalhos conosco nessa noite, nós convidamos o senhor Flávio Benvenu Júnior, presidente da OAB Subseção Passo Fundo, para que componha a mesa oficial dos trabalhos, representando também o judiciário e a classe dos advogados e juristas da nossa cidade. Nós registramos também a presença dos seguintes vereadores: vereadora Eva Valéria Lorenzato, Ernesto dos Santos, Alberi Grando, Wilson Liu, nosso vereador proponente Luizinho Valendorf, vereador Michel Oliveira, vereador Indiomar dos Santos. Os demais parlamentares justificaram a sua ausência em virtude de compromissos previamente agendados. Nós registramos também a presença da Projose, das Mulheres Negras, da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, Vera Lúcia Siqueira, da Pastoral da Saúde, ex-vereador Enio Luiz de Oliveira, ex-vereador e vereador emérito desta Casa Legislativa, Cristina Dreyer, Valdir Melo, da Rádio Irapuru, Mara Gomes, Nilson Santa Helena da Silva, da UAMPAF, da Rádio Irapuru, Ieda Almeida, Paulo Adil Ferenci, do Hospital de Clínicas, Inês Xavier, do Hospital de Clínicas, Ari Machado, Sindicato dos Radialistas de Passo Fundo, Ney Alves, presidente do Partido Solidariedade, presente nesse ato também, Jerônimo de Paiva Fragomene, sócio proprietário da Rádio Irapuru, da nossa cidade, Regis Leonardo da Silva, Lucas Brasil, Claudionor Ramos, Acácio Silva. Se por favor alguém não foi nominado, a Margarete Marcos também está presente conosco nessa noite. Nós pedimos escusas para as autoridades que não tenham sido referidas pelo protocolo. À medida do evento, a gente vai citá-los para fazer justiça à sua presença nessa noite importante.
Nós registramos também o recebimento de correspondências por ocasião dessa solenidade, em cumprimento ao homenageado dessa noite pelos anos de serviços prestados a toda a comunidade de Passo Fundense na área da comunicação, dando voz e vez para toda a nossa comunidade. E para conduzir a solenidade dessa noite, nós passamos a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Evandro Meirelles. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e demais que nos visitam neste ato, a imprensa, as senhoras, os senhores. Inicialmente, convido a todos para que, em pé, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou por unanimidade a proposição de autoria do vereador Luizinho Wallendorf,
assinado pela mesa diretora, com a finalidade de conceder o título de cidadão honorário do município de Passo Fundo ao senhor José Sirdion Poitivin Gomes, JG, pelo notável destaque do seu trabalho na área da comunicação, como radialista na nossa cidade, com especial distinção para os anos de serviços prestados na valorosa Rádio Irapuru de Passo Fundo, dando voz a toda a comunidade passofundense. José Sirdion Poitevin Gomes, popularmente conhecido como JG, nasceu em Uruguaiana em 9 de fevereiro de 1955. Sua maior paixão sempre foi o rádio, e foi nele que JG iniciou sua carreira como operador de som no ano de 1969, na Rádio Itaqui. Após, atuou também na Rádio Farroupilha de Porto Alegre, na Rádio Cepete Araju de Santo Ângelo, permanecendo por 37 anos na Rádio Uirapuru de Passo Fundo, acumulando mais de 53 anos de profissão. JG chegou em Passo Fundo no ano de 1984 e aqui construiu família, casando-se com Maria Teresa Ursuaco. Assim, teve 4 filhas e 6 netos. Entre os seus hobbies estão principalmente ouvir música e notícias, e dessa forma, trabalhando diariamente na rádio, marcou seu nome na história, através das gerações que cresceram ouvindo a sua voz pelas ondas do rádio. Entre todos os desafios trazidos pela profissão, o maior deles foi provar diariamente que a credibilidade e a confiança passam pela realização de um trabalho sério e dedicado de falar, mas principalmente de ouvir a sua comunidade. Um dos maiores destaques da sua carreira profissional foi a realização da entrevista com o presidente da República, João Figueiredo, no ano de 1977. Já a sua maior conquista profissional foi o reconhecimento por vários anos consecutivos, recebendo o prêmio Top of Mind, como o comunicador de rádio mais ouvido do interior do estado do Rio Grande do Sul. Ao longo dos anos, nunca perdeu a sua humildade, o sorriso no rosto e a capacidade de improvisação com o microfone na mão. Isso fez com que esse parlamento municipal reconhecesse a necessidade da entrega do título concedido nessa noite. Convido para que ocupe a tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Luiz Valendorf, proponente da homenagem dessa noite, para que faça as suas considerações. Boa noite a todos. Queria cumprimentar cada um dos senhores e das senhoras, de forma muito especial, a mesa diretora, que é presidido pelo nosso presidente Meireles, e dizer da alegria e da satisfação que é recebê-los nesta noite do dia 23, aqui no Parlamento Municipal. Antes de começar a minha fala, eu quero passar aqui, JG, alguns depoimentos de amigos seus que fizemos durante esta semana. Miqueias, por gentileza. JG, eu posso falar com tranquilidade, eu conheço ele desde que ele chegou em Passo Fundo, lá nos anos 84. Ele é natural de Uruguaiana, trabalhou em Itaqui, e ele veio para cá e na época eu tinha um restaurante, lancheria Meu Cantinho. Foi o porto seguro dele. Ali ele, junto com o ex-vereador, o ex-radialista Dino Rosa, Darcy Padilha, começaram a frequentar e nós ficamos amigos. E então participamos, tivemos uma parceria muito grande. Ele, quando chegou ali em 84, ele era um jovem, humilde, com 28 para 29 anos, né? Voltou a estudar, se qualificar. O Dino Rosa levou ele para a Rádio Passo Fundo. Depois da Passo Fundo ele foi para Irapuru, onde ele continua até hoje. E
E eu, quando falava, eu fazia muito anúncio na Irapuru, e tinha uma senhora do departamento comercial, a dona Neuza, e eu perguntava para ela por que o programa desse do JG é tão caro. Ela dizia, mas ele é o top de linha. Hoje é o programa de mais audiência que tem. Então, por isso que é caro. Tudo que é bom é caro. Então, para mim é muito... eu estou muito feliz, estou contente de poder participar dessa homenagem e agradecer bastante o vereador Wallendorf, por essa feliz iniciativa, por esse reconhecimento desse serviço prestado que o JG tem realizado em Passo Fundo. E o JG, é incrível que pareça, ele na simplicidade dele, mas ele entrevistava um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um governador, um senador, um presidente da República. Eu acho que ele foi um dos poucos que entrevistou o presidente Figueiredo. Então ele tinha essa facilidade, essa simplicidade, aquele carisma que ele tinha. Então eu posso dizer, podia falar bastante tempo aqui contigo, que eu conheço nesses 38 anos que ele mora aqui em Passo Fundo, conheço bastante dele. E que bom que o vereador Luiz Wallendorf teve essa sabedoria, essa iniciativa de propor essa homenagem de título de cidadão honorários, ou de cidadão Passo Fundo, ao José Gomes, que é o nosso conhecido JG, para uns o Negrinho. Então, eu agradeço essa oportunidade e fico muito feliz, muito contente. Falar JG é falar de persistência, resiliência e uma pessoa muito positiva. O Negrinho, ele veio lá do interior de Uruguaiana, família humilde, pobre, muitos irmãos, trazendo consigo aquela vontade de vencer. Segundo as más línguas, tinha o bicho carpinteiro no corpo, viu? Ele não parava e ainda não para quieto. Esse guri, esse piá sapeca, deixou os campos de Barba de Bode para ir sapear na capital como técnico e depois locutor de rádio. Então ele passou por diversas rádios, seguiu a caminhada, mas claro, né, que o mundo muitas vezes nos engana, nos coloca diante de situação muito fabulosa, né? E acabamos nos perdendo em alguns desvios aí da estrada. Com o JG não foi diferente. Mas ele foi persistente e venceu. Vencia etapas ao lado da sua família, da esposa Cookie, da sua filha Tami, dos seus amigos. E teve outras pessoas bondosas que passaram pela sua vida. Ele acabou na rádio Uirapuru, pelo ouvido clínico do Luiz Fragomene e do Dr. Bruno Marcos, em Encontrar Talentos. E veja que quando eu conheci o JG há 25 anos atrás, naquela época, ele já era lembrado pela direção, pelos colegas do Uirapuru, como o cara que não desiste independente do tombo que leva. E é um exemplo a ser seguido. Foi na Uirapuru que o JG se consagrou um profissional que marca a vida de muitas pessoas, dando vez e voz às demandas do povo. Descobriu do jeito dele como fazer história e fez acontecer. E como profissional, ele viveu a transformação do rádio dos tempos modernos. Soube, como muito poucos, aceitar as mudanças. Se superar, se atualizar, mantendo-se no topo da audiência que o acompanhou desde sempre no que fez no rádio. E no início dessa revolução digital do rádio, o Neguinho ficou assustado, né? E ele se considerava um analfanético, como ele se intitulava. Esse é o profissional que aprendi a admirar a cada dia, parceiro de viagens, cobertura de eventos. O que tinha que ser feito, ele ia lá e fazia sem reclamar. Tudo estava certo. E olha, quantas vezes nós passamos o dia 31 de dezembro no hotel, para que no dia seguinte, primeiro do ano, pudéssemos acompanhar a posse de governador.
E ele não se importava de dividir um sanduíche na virada do ano, porque era o que tinha no hotel. Esse é o JG, que nos surpreende sempre. Palavra resiliência. Pensa positivo, independente da situação. No hospital, desenganado pelos médicos, na CTI, ele dizia: estou bem. E logo saiu dessa. Ele utilizava a sua força interior para se recuperar. E olha que saiu. Ele, por tudo que passou, apesar de tudo isso, continua sendo grato à vida. Graças a Deus está aqui hoje, recebendo essa merecida homenagem do Luizinho Wallendorff e de todos os vereadores. E eu acho que é uma homenagem da comunidade para ti, JG. Parabéns. Direção e colaboradores da Rádio Irapuru estão aqui. E saiba que nós te amamos. Um beijo no teu coração. Meus cumprimentos a todos os vereadores, a todos os presentes. Realmente é fantástica essa iniciativa do vereador Luizinho Wallendorff, e que foi aprovada por todos os vereadores, de homenagear essa figura fantástica que é o JG. Conheço o JG, trabalhamos juntos. Muitas vezes fui entrevistado pelo JG, um sujeito fantástico, que veio lá de Uruguaiana para fincar morada aqui em Passo Fundo e está aqui entre nós. JG, se tem alguém que é merecedor desse título e dessa honraria, é você. Estou contigo, gosto muito e sempre gostei do teu trabalho. E ainda hoje, continuo todas as vezes que você participa de um programa na Rádio Irapuru te ouvindo. E quero que você seja muito feliz e que tenha ainda muitos anos pela frente nesta morada que tu escolheu para viver. Sucesso para você e muito obrigado a todos. Como disseste, foi entrevistado várias vezes, né, pelo JG, mas algum momento te marcou em especial para a gente contar, então, para quem acompanha essa homenagem? Realmente, muitas vezes eu fui entrevistado pelo JG no programa Repórter do Povo, como entrevistador ele, eu como prefeito, e muitas vezes houveram situações engraçadas, porque nós íamos todos os sábados na Rádio Irapuru prestar contas às pessoas de Passo Fundo sobre os trabalhos que eram realizados na prefeitura, cujo JG também participava, e haviam situações assim engraçadas. Eu até quero lembrar de uma ocasião em campanha nós prometemos o asfaltamento de uma rua no bairro Vera Cruz, e a rua era São Francisco. Depois, posteriormente, assumimos a prefeitura pela segunda vez, e quando foi para fazer o asfaltamento, o pessoal de obras me colocou: olha, nós estamos aqui na rua Santo Antônio, e essa que o senhor prometeu, e eu havia esquecido o nome do santo. E aí vai Santo Antônio, é o santo mais famoso, né? E fizemos o asfalto na Santo Antônio. E no programa, juntamente com o JG, ligaram da rua São Francisco reclamando: o senhor prometeu uma rua e asfaltou a outra. E na hora eu até achei a coisa engraçada, disse: não, é que o Santo Antônio era mais famoso, né? Então foi ele que recebeu o asfalto. Mas logicamente depois a gente foi lá e corrigiu a situação e asfaltamos a São Francisco. E um outro caso foi numa rua na Vila União, onde dois moradores disseram que se eu fazia o asfalto de um beco lá, digamos assim, que faltava para asfaltar, o resto tudo estava sendo asfaltado. E eu falei: não posso agora, a gente tem outros compromissos, mas isso eu faço em 2 dias. E eles me propuseram um desafio muito engraçado, que eles desfilariam de cuecas se eu fizesse o asfalto realmente em 2 dias. Logicamente que é um desafio, era uma brincadeira, mas se não fizesse, era eu que tinha que desfilar de cuecas. E aí o JG também aproveitou para fazer o desafio no ar. Não, mas eu duvido que faça em 2 dias e tal. Ele queria ver a confusão, né? E vocês não imaginam que, lógico, você podendo... Eu, às 7 da manhã, estava lá na prefeitura para fazer o pessoal ir lá trabalhar para nós fecharmos os 2 dias. E aí, num sábado à tarde, 2 da tarde, o Luizinho Wallendorff lembra disso também, tinham mais ou menos umas 10 mil pessoas para assistir o presidente da associação e o secretário, não sei se era o secretário ou o tesoureiro, desfilar de cuecas. Então eram situações engraçadas que a gente passou e que trazem muito à lembrança esse trabalho em conjunto que a gente fez, e sempre em favor da cidade, e o JG sempre batalhou em favor da cidade.
de peito aberto, de mãos limpas e de coração puro, que nem diz sempre o ex-vereador, meu amigo Enio de Oliveira. Tenho a alegria e a satisfação de ter feito esta importante proposição de cidadão honorário a esta grande pessoa, conhecida em Passo Fundo, conhecida na região, carinhosamente por JG. Meu amigo JG, receba com muito carinho desta Casa Legislativa, deste Parlamento Municipal, esta honraria, este título de cidadão honorário, aprovado, diga-se de passagem, por todos os parlamentares desta casa. Tu és merecedor desta honraria, deste título, pois muito contribuiu para o desenvolvimento desta cidade com sua comunicação, sua habilidade de comunicar de forma simples, mas muito bem entendida pela nossa população, pela nossa comunidade. Receba deste vereador todo o carinho, porque me sinto muito feliz, muito alegre por ter feito esta homenagem. Eu, que sou morador lá da comunidade, me criei escutando o Repórter do Povo na Rádio Irapuru, sempre a partir das 9 da manhã, tenho o orgulho que vou levar para o resto dos meus dias e vou poder contar um dia para os meus filhos, para os meus netos, que fiz esta importante homenagem para uma grande pessoa. Tu já és cidadão de Passo Fundo, porque Passo Fundo te reconhece. Tu já és cidadão de Passo Fundo de coração, mas nesse momento, o parlamento desta casa, a comunidade de Passo Fundo te abraça com muito carinho em te entregar esta honraria de cidadão honorário de Passo Fundo. Parabéns, JG. Sinta-se abraçado por todos nós. Meu carinho, meu abraço a ti, para a tua família, para as tuas filhas, para os teus netos, para a tua esposa. E te digo o seguinte, viu? Eu sou um cara que por muitas vezes também já fui entrevistado por ti na Rádio Irapuru. E um dia eu sonhava em ser vereador nesta casa. E graças a Deus consegui chegar aqui. Então, na vida da gente, quando a gente tem vontade, quando a gente tem comprometimento, a gente consegue vencer nossos desafios. E você, com toda certeza, JG, é um vencedor na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Parabéns e meu abraço a ti e toda a tua família. E para concretizar e perpetuar essa homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a presente placa alusiva ao título cidadão honorário do município de Passo Fundo ao senhor José Sirdion Poitivin Gomes, o JG. Solicito ao mestre do cerimonial que proceda com a leitura da placa do título concedido nesta noite. Antes, porém, por justiça, também precisamos citar a presença do Acácio Silva, Adroaldo da Silva e do Jorge Antônio Gerard, presentes na homenagem dessa noite.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, cidadão honorário José Sirdion Poitevin Gomes, o JG. A Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo concede o presente título de cidadão honorário de Passo Fundo ao senhor José Sirdion Poitevin Gomes no dia 23 de novembro de 2022, através da Resolução número 10 de 2022, aprovado em plenário por este Parlamento Municipal. Passo Fundo, 23 de novembro de 2022. Assina o presidente Evandro Meirelles. Para proceder com a placa com o título dessa noite, nós convidamos os vereadores para que subam até a mesa oficial, para que o nosso homenageado se sinta mais confortável em fazer a foto oficial aqui do lado de cima do nosso plenário. Grazi, como é que tá pra ti? Que cachorro? Que cachorro? A homenagem não é apenas para o nosso cidadão honorário desse município. Nós vamos convidar a vereadora Eva Valéria Lorenzato para que venha aqui à mesa oficial, para que seja entregue um buquê de flores à esposa do JG, companheira de vida, Maria Tereza Orso Aco.
Convido agora para que faça uso da palavra, aqui da mesa oficial, pela homenagem desta noite, o mais novo cidadão honorário de Passo Fundo, o senhor José Sirdion Poitivin Gomes, JG, pelo tempo regimental de 15 minutos, diz o regimento. Mas esse presidente vai dar liberdade para o senhor fazer o tempo que o senhor quiser. Fique à vontade. Boa noite, JG. Boa noite, meu presidente. Boa noite, meu presidente Evandro Meirelles. Boa noite, meu vice-prefeito João Pedro Nunes. Boa noite, doutor Bevenhu, presidente da subseção da OAB de Passo Fundo. Boa noite aos demais vereadores que aqui estão e a toda a casa que votou essa proposta por unanimidade. O senhor disse, meu presidente Evandro Meirelles, que eu nasci em 9 de fevereiro de 1955. Isto foi em Uruguaiana. E eu estou nascendo de novo com a graça dos senhores. Senhores que são nativos aqui de Passo Fundo, que se reuniram e me deram essa honraria. Sempre, na minha vida de locutor, quando tinha que anunciar a honraria de cidadão honorário de Passo Fundo a alguma autoridade, a algum político representante da nossa comunidade, a um empresário, a uma empresária, a uma pessoa que fez e que faz por esta comunidade, eu ficava imaginando. Eu, nascido em Uruguaiana, ainda guri, tinha uma curiosidade muito grande de conhecer Passo Fundo, a capital do Planalto Médio, conhecer a terra do Teixeirinha, com sua música Gaúcho de Passo Fundo. Tinha curiosidade de conhecer a cidade de Passo Fundo pelos seus 2 times de futebol. Gostava do futebol desde guri, do Gaúcho de Passo Fundo e do 14 de julho de Passo Fundo, quando as rádios de Porto Alegre aqui vinham transmitir os jogos. Conhecer Passo Fundo por uma curiosidade, de conhecer um Volmar Saltão, conhecer um Eloy Tasqueto, varão do 14 de julho, e também tantos outros esportistas que levavam o nome desta cidade além Rio Grande, além Brasil, além mundo, de um CTG Lalau Miranda, que fez com que os Estados Unidos parassem para ver a nossa dança gaúcha, que parou Brasília para ver a nossa expressão gaúcha. Isto é orgulho, isto é vaidade, isto é alegria, é realização. Desculpe embargar a voz, mas sou ser humano tanto quanto os outros milhares de ouvintes que me acompanharam e me acompanham pela Rádio Irapuru há 38 anos. Puxa vida! Quando aqui cheguei, em 84, conheci Enio Luiz Oliveira, conheci Darcy Padilha, homens do povo. Conheci, por exemplo, Dino Rosa, conheci Meirelles Duarte, conheci meu amigo Jarba Sampaio Correia, conheci grandes locutores,
que se foram, partiram. Júlio Rosa, Flávio Perlim já estavam aqui. Como eu gosto de dizer, eu não inventei a roda e nem vim abrir caminho. Quando eu cheguei aqui, o caminho já estava aberto e era só trilhar. E eu trilhei. Com a graça de um Luiz Fragomeni, de um Bruno Marcos, que me deram o seu microfone para me empunhar como locutor musical, como locutor de notícias, como crítico político, econômico. Mas como que vou fazer isso se eu não terminei os estudos? Eu fugi do colégio na 5ª série primária. Nem no ginásio cheguei a ir. Mas como ser radialista de uma comunidade tão importante quanto é Passo Fundo? Mas eles me deram esta graça, de entregar o microfone e dizer, te virá, tu é capaz, não te entrega. Pois saibam, amigos, que esses 2 homens me ensinaram a amar Passo Fundo. Conhecer um Jerônimo Fragomeni, sucedâneo do Dr. Luiz Fragomeni, uma Margarete Marcos, sucedânea do Dr. Bruno Marcos, que continuaram a acreditar em mim. E se alguém acredita, temos que trabalhar. E esta homenagem, meu caro vereador Valendorf, Luizinho, meu caro presidente Meirelles, meu caro vice-prefeito João Pedro Nunes de Souza, companheiro de muitas batalhas. Não foi à toa que andei contigo pelas vilas da cidade em campanhas políticas. Fui, acho que, um bom cabo eleitoral. Fiz campanha para Ayrton Dipp, Carlos Almano Salton, fiz campanha para Oswaldo Gomes, Júlio Teixeira, fiz campanha para tantos outros, levando a mensagem de carinho e de denodo por essa comunidade. Eles me ensinaram a amar essa cidade. Se eu conheço a cidade lá do Jaboticabal até os longínquos campos do bairro São Cristóvão, ou lá do Promorar do Açouguroso José Alexandre Záquia até os confins da Vila Luísa, se conhecer o Boqueirão, a Vera Cruz, o bairro São Cristóvão, o bairro Petrópolis, conhecer o bairro São José, conhecer a Vila Lucas Araújo, conhecer toda esta gente. Foram vocês que me levaram lá. Foram vocês que exigiram que, como repórter do Povo, eu estivesse lá, para elogiar uma festa da vila ou para levar uma reivindicação dos moradores. Eu fui e sou ainda um vereador sem votos e sem cadeira no Legislativo. Mas, como ninguém, fui empurrado a fazer o serviço e elogiar o trabalho de vocês. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Não estou puxando o saco de ninguém. Estou dizendo que para vocês, a Câmara de Vereadores, desde 84, quando aqui cheguei, nunca vi em noticiário policial ou investigação de polícia. Os vereadores sempre foram honestos, os nossos. Sempre trabalharam pela nossa comunidade. E sempre foi a casa do povo. Por isso essa honraria me deixa tão feliz. Chegar aqui, conhecer uma Maria Tereza, conhecer uma filha que eu tenho, maravilhosa, a Tami, que é natural daqui. Tenho outras 3 filhas naturais por onde eu passei. Caldério, como era, o Negrinho.
E aí, meu amigo, formar a vida. E aí, este fruto, que é a minha filha, com o seu marido Cássio, já estão me dando aquilo que eu preciso. O troco. Os netos são os trocos de um dinheiro ou de uma riqueza bem investida. Investimos na nossa filha, para o bem da comunidade também. Esse título, meu caro Jerônimo Fragomeni, Margarete Marcos, e Edo Almeida e toda a direção da Rádio Irapuru, é de vocês. Quantas vezes você vai ser homenageado? Não. Homenageie a minha vitrina, homenageie a Rádio Irapuru, que sem esta vitrina eu não seria ninguém, que não adianta eu ter um melhor produto, um melhor embrulho, se eu não tiver uma boa vitrina para vender este produto. E a Rádio Irapuru foi esta vitrina. Me botou na berlinda, ganhei títulos, ganhei homenagens do sindicato dos radialistas, do Sindirádio, que congrega o radialismo do Rio Grande do Sul. Lembrado com os prêmios de Top of Mind, ser lembrado na cabeça dos ouvintes. Não foi sozinho, foi todos os colegas. E aqui estão aí comigo ainda, meu caro Jorge Antônio Gerhardt, meu caro Acácio Silva, foram importantes na minha vida. E meus caros jovens de hoje da Rádio Irapuru, vocês também são importantes na minha vida. Quando o Lucas Melo, a Ieda Almeida, o Regis Leonardo, o Chorão, me ligam de manhã no WhatsApp, que agora eu já estou esperto, agora estou dominando bem a internet. Teve um tempo que eu olhava para aquilo lá e dizia, o WhatsApp para mim era o Zap Zap. O que é isso? E hoje eu domino bem a internet para o consumo, para não ficar à margem do progresso. O rádio modificou-se. Eu carreguei fio, eu carreguei microfone, eu carreguei escada para fazer transmissão. E a Rádio Irapuru me deu a modernidade de falar de qualquer canto do mundo, trazendo informações e levando informações para a comunidade mundial. Esse título, então, meu caro presidente, meu caro vice, meu caro proponente, Luizinho Valendorf e demais vereadores, esse título de cidadão honorário foi dado a mim. Nasci de novo, mas só um detalhezinho. Quero dividir com todos vocês e com a comunidade que me deu a honraria dessa audiência. Saudades, lembranças, tudo aquilo que pode acontecer. E eu quero só fazer uma referência a um amigo que consegui através dos anos e andando para lá e para cá. Cada vez que a gente se encontra, se abraçamos e até choramos de saudade. Meu querido Paulo Ferenci. Doutor Paulo, muito obrigado pelo carinho e pela amizade. Ao Oswaldo Gomes, que não está aqui, mas que deu um belo depoimento. Enfim, amigos. Ao Enio Luiz Oliveira, que está aqui. Grande abraço. Marcaram a minha vida. Marcaram o meu início na cidade de Passo Fundo. E que bom que hoje eu posso sair daqui de Passo Fundo, ir a Uruguaiana, sem precisar do passaporte. E voltar para minha terra sem precisar de passaporte. Lembro-me, meus colegas, meus amigos, um dia a minha mãe ainda era viva em Uruguaiana e eu cheguei na sexta-feira para ir lá visitar. Quando foi domingo de manhã, levantei e disse para ela, estou indo embora para minha casa. Não, meu filho, a tua casa ainda é aqui. Eu sei, mãe, só que aqui não tem um Amorum, só que aqui não tem uma 7 de setembro, aqui não tem uma Coronel Chicuta, aqui não tem uma Avenida Brasil, aqui não tem
o que eu tenho na República dos Coqueiros. A todos vocês, muito obrigado. Desculpem o prolongamento desse discurso. E para ti, meu caro Jerônimo e Margarete Marcos, para ti, Eda Almeida, quero comunicar mais uma vez, eu esqueci o script. Muito obrigado. Na tampa? Porque até isso. Até isso. Hein? Então eu quero meu segundo. Olha aí, ó. Não precisa nem cronômetro pro JG, né? Na tampa. Sobrou 8 segundos. Meu Deus. Mas que achou, hein? Agradecemos ao senhor José Sirdion Poitivin Gomes, JG, pelas suas considerações neste momento de justa homenagem e que foi agraciado com o título de cidadão honorário de Passo Fundo. Parabenizamos pela importância do trabalho realizado pela nossa comunidade de Passo Fundo. E aqui, meus nobres colegas vereadores, vereadora, e aos meus colegas de rádio. Como é gostoso de ouvir falar, escutar e ouvir um colega de rádio falando. E a gente que vive o rádio, eu vejo aqui os nobres colegas ali, Claudio Honor Ramos, Lucas Brasil, o Piroli, Jerônimo Fragomeni, Margarete, Ieda Almeida, nossa gerente. Aqui quero fazer o uso da palavra de vocês, com certeza vocês querem também, né? Essa homenagem tão linda para o JG. E dizer para ti, JG, que todos os colegas nossos que estão ali, Valdir Mello, Regis, Leonardo, Ari Tasca, que nós aprendemos muito contigo. E me lembro como se fosse hoje, quando cheguei na rádio, para o meu primeiro boletim do Repórter Campeiro. E eu disse, eu vou falar com o JG. Mas esse homem me largou pifado. Então isso demonstra que tu é um companheiro, um amigo. Então, também essa homenagem através dos nossos colegas por tudo que tu fez. E o exemplo de radialista que tu é, de companheiro, parceiro, camarada. A nossa Rádio Irapuru, parabéns. Porque este homem, 30 e poucos anos, esteve no microfone da Rádio Irapuru, Jerônimo e Margarete Ieda, falando muitas vezes o que o povo lá do Zeca queria falar para um político. Você falava. Porque você falava aquilo que nós queríamos falar, JG. Você não tinha medo de falar a verdade, como sempre fez. Falando principalmente em nome das pessoas humildes, meu colega Luiz Valendorf, daquelas pessoas mais simples, que precisavam e tinham, e tem hoje a Rádio Irapuru, que traz esse jargão, a Rádio do Povo. E é verdade, é a Rádio do Povo, porque isso o JG fez com muita maestria e ousadia e coragem de falar o que tinha que ser falado, para muitas vezes chegar e ser uma comunidade recebida e beneficiada com aquilo que era necessário através das reivindicações do JG. JG, a homenagem também é daquele povo humilde que te ama e te adora muito, da grande massa de Passo Fundo e região. Meu amigo, teríamos aqui muitas palavras para dizer, nós poderíamos clarear o dia aqui dizendo muitas coisas para ti, mas em nome do Poder Legislativo, em nome dos colegas vereadores, em nome dos colegas da Rádio Irapuru, em nome desse povo querido de Passo Fundo e região, o nosso muito obrigado por tudo. E aqui para os familiares, esposa, filha e netos e também o genro. É um exemplo de homem, exemplo de pai. E com certeza, pelo que hoje eu vi ali na sala da presidência, Maria Augusta será uma futura radialista. E o Luizinho Fragomeni, um futuro gerente, que vai ter a humanidade de seguir esses passos e dar continuidade do que é uma Rádio Irapuru, dando oportunidade para as pessoas simples e humildes para levar a boa comunicação. Meus amigos,
Fique à vontade, JG. Sabe, presidente, que eu sempre disse para a Margarete e para o Jerônimo, cada vez que eles me chamam para falar com os meus colegas, eu digo que a Rádio Irapuru não é herança, é um legado. E legado não se vende nem se rifa. Legado a gente se mantém. Tenho orgulho de ser radialista da Rádio Irapuru. Cansei de brincando na mesa com a família dizer: vocês nunca me exijam tal coisa, ou nunca exijam que eu decida entre a Rádio Irapuru e vocês. Vocês poderão ter grande surpresa. JG, é a palavra que eu ia fechar agora, o legado. Obrigado por esse legado maravilhoso que tu deixa para nós. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos nessa noite e após a execução do hino rio-grandense, a música símbolo do município gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente solenidade. Tenhamos todos uma boa noite e todos fiquem com Deus e desejamos muita saúde para o nosso homenageado JG. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.